Fala galera, tudo certinho com vocês? Olha, naquela nossa pegada das aulas de filosofia, lá com Aristóteles, eu finalizei o que a gente chama de filosofia grega, tá? O pensamento grego, né? Que a gente destaca muito com Sócrates, Platão, Aristóteles, analisa lá o período pré-socrático, que nós chamamos de cosmológico, mas a filosofia, ela tem na essência, ela surge lá na Grécia Antiga, mas os pensamentos filosóficos, eles continuam mesmo em vários aspectos. Mas antes de falar de qualquer conhecimento filosófico, agora, e antes de falar de Agostinho, que é o nosso filósofo do dia, tá certo? Eu vou falar um pouquinho da Idade Média, tá? A gente vivencia a Idade Antiga, é importante a gente ter esse contexto. Eu sempre falo que é muito importante a gente contextualizar, né? Entender o período no qual a gente está vivendo. A gente vivencia a Idade Antiga até o declínio de Roma. Com o declínio de Roma, a Europa ela passa a vivenciar o que nós vamos chamar de Idade Média. Na Idade Média, a gente até um grupo de filósofos iluministas, que é um grupo lá do século XVIII, eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. É muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, os iluministas, aqueles filósofos lá do século XVIII, chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, porque ele dizia que nesse período da história, ou seja, nessa Idade Média, nós não tínhamos o conhecimento, ou seja, o conhecimento ele ficava restrito à igreja e a população, de maneira geral, não tinha acesso ao conhecimento. Essa é uma reflexão, e a gente não pode se esquivar dela. Mas, a partir do momento que eu digo que a Idade Média é a Idade das Trevas, eu afirmo também que na Idade Média não tem conhecimento, ou a escuridão é total, ou seja, a galera não está fazendo conhecimento de forma alguma. E de fato esse pensamento ele é falacioso, ele é equivocado. Por quê? Porque na Idade Média a gente vai fazer filosofia. Não vai ser amplo, não vai ter o acesso de toda a população. Uma parcela significativa da sociedade não vai ter esse conhecimento, significativa mesmo, mas a gente vai ter conhecimento sendo feito. Então, dizer que não teve conhecimento é um termo até um pouco cuidadoso. E você que está fazendo, você que está em ano de vestibular, que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer a prova de outros vestibulares, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Ou seja, afirmar que na Idade Média não teve conhecimento é uma visão equivocada, né? Teve esse conhecimento sim na Idade Média, mas um conhecimento restrito a um pequeno grupo da sociedade, um conhecimento restrito à igreja, um conhecimento restrito a um pequeno grupo de filósofos, de intelectuais, mas a gente teve conhecimento sim, tá? Inclusive, nós vamos ter filósofos atrelados à igreja. Todos os filósofos atrelados à igreja são chamados de filósofos patricistas, tá, gente? Então é importante que você se liga nisso. Filósofos atrelados à igreja são denominados de filósofos patricistas. Então, na Idade Média, na Europa medieval, nós vamos ter alguns grandes filósofos patricistas, ou seja, filósofos atrelados à igreja, ok? Então, vou colocar até com uma setinha para que você não tenha dúvida. Filósofos atrelados à igreja são denominados de filósofos patricistas. Obviamente, quando eu falo de igreja na Idade Média, eu estou falando de igreja católica, né? Por favor, né, gente? Mas vamos colocar aqui para ficar uma coisa mais didática, né? Mais bonitinha. Então, na Idade Média, nós temos uma sociedade teocêntrica, e aí já vai para a segunda reflexão. Ah, professor, como é que eu vou fazer filosofia numa sociedade teocêntrica? A filosofia, ela está acontecendo em todo lugar. E a curiosidade é que, obviamente, que a filosofia ela não vai entrar nos dogmas, né? Naquelas verdades pré-estabelecidas por leis que a gente acredita e ponto. Mas, dentro da própria igreja, nós temos filósofos, como eu citei para vocês, que são chamados filósofos patricistas. Hoje, eu vou falar de um filósofo patricista específico, que é o nosso Agostinho. Agostinho, ele bebeu muito na fonte de Platão. Não esqueçam de Platão, aquele filósofo grego que falava que existiam dois tipos de conhecimento, o crítico da democracia grega. Né? Só uma revisãozinha aqui. Então, Agostinho ele é um filósofo patricista, porque ele é um filósofo atrelado à igreja. E Agostinho ele deu contribuições assim, muito importantes no campo filosófico e no campo de sociedade, até nos aspectos éticos mesmo, tá? Vê só, Agostinho, ele colocou uma coisa que na religiosidade, até então no momento, ninguém tinha parado para refletir.
Agostinho afirmou que as nossas ações não tem como desassociar, é um filósofo da igreja, não tem como desassociar, mas Agostinho vai fazer uma reflexão mundana, racional. As nossas ações aqui definem o nosso posicionamento. Então, o meu posicionamento, as minhas ações da terra, as minhas bondades ou as minhas não bondades, uma curiosidade aqui, Agostinho não fala muito de ruindade nem maldade, ele só fala da pessoa ser, até um termo, tá? Quando a pessoa é boa para Agostinho, essa pessoa ela é virtuosa, tá? Então vamos lá. Para Agostinho, as minhas atitudes virtuosas, elas me levam à cidade de Deus. Se eu não tiver atitudes tão virtuosas assim, eu vou para a cidade dos homens. Como assim, professor? Que viagem é essa que o senhor falou aqui? Bom, preste atenção. Agostinho afirmou que nós somos responsáveis para a nossa perspectiva de futuro. Se formos uma pessoa boa, aí tem a ideia de religiosidade mesmo, não tem como tirar do foco. Se formos uma pessoa boa, vamos para a cidade de Deus. Ó, lugar bacana, legal, se formos virtuosas, até um termo de Agostinho. Se não formos uma pessoa virtuosa, ou seja, se não for tão bacana assim, né? Não fizer umas coisas legais, tranquilas, dentro de um campo de vista, do ponto de vista ético, a gente vai para a cidade dos homens. Ou seja, Agostinho, ele passou agora a pregar uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio se caracteriza por mim. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável para onde eu quero ir. Se é a cidade de Deus ou é a cidade dos homens. Galera, do ponto de vista religioso e do ponto de vista filosófico, ninguém tinha feito uma reflexão tão ampla nesse sentido. Quando, inclusive, a gente fala de ética muito com Aristóteles, né? Na aula anterior a gente citou isso, mas Agostinho, ele colocou o homem como responsável por suas ações. Então, dentro do princípio religioso, ele criou o conceito de livre-arbítrio. Dentro do conceito de sociedade, ele criou o conceito de ética, não o conceito de ética propriamente dito, que a gente sabe que a ideia de ética ela surge lá com Aristóteles, mas o conceito de você refletir sobre atitudes éticas, né? Então, vamos lá. Agostinho, ele afirmou que nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Se formos uma pessoa virtuosa, positiva, fizermos o bem, vamos à cidade de Deus. Ao contrário, vamos à cidade dos homens. Criou o princípio do livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque a religiosidade ela vai se assegurar disso. E criou o conceito de que nós que vivemos em sociedade, nós que estamos atrelados a vários aspectos sociais, somos agora responsáveis por nossas atitudes. Então, se formos uma pessoa virtuosa, que é um termo bem agostiniano, tá? Seguiremos a cidade de Deus, estaremos em um lugar como uma espécie de paraíso e coisas do tipo. A gente está falando sobre isso porque se eu pegar outras religiosidades, algumas religiosidades falam em predestinação, né? E outras não. Até o momento, até Agostinho surgir, na Idade Média, nós não tínhamos essa ideia, esse conceito muito cristalino, muito claro, muito objetivo, tá? E aí, quando a gente fala que nós somos responsáveis pelo livre-arbítrio e que as nossas ações, elas também determinam no campo ético, porque se for uma pessoa ética, bacana, vamos pegar a sociedade de maneira geral, vamos viajar pós a ideia do livre-arbítrio. Do ponto de vista religioso, né, a gente diz que se a gente fizer, hoje as religiões falam muito disso, você vai ao céu se você for uma pessoa boa, digna e coisas do tipo, seguir os princípios dos 10 mandamentos. Se você, no campo de vista jurídico, de sociedade, hoje a sociedade, o Estado, ele cria um conjunto de leis e regras, né? E vários dos conjuntos de leis e regras são pautados aonde? Na ética. Ou seja, se você respeitar as regras do Estado, você vai viver livre, vai viver tranquilo e tal. Senão, você não vai ter essa liberdade toda. Então, a ética que o Estado, que as instituições sociais, o Estado, usa para criar sua Constituição e manter uma ordem dentro da sociedade, é pautada nesse princípio de
livre-arbítrio, e o livre-arbítrio religioso também. Por que também do Estado? Gente, a gente pega, vamos fazer uma reflexão aqui. Temos a Constituição, as leis e as regras. A gente segue, mas a gente tem o livre-arbítrio de não seguir. Agora, obviamente que quando eu não sigo a Constituição, ou não sigo leis e regras, eu posso ser punido por isso, né? A gente sabe que quem não segue a Constituição, quem não segue as leis e regras, é punido. Então, Agostinho, ele joga essa reflexão pra gente, tá? Outra característica de Agostinho é o seguinte: o Agostinho, ele tem uma visão de sociedade maniqueísta. Professor, o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma visão de dois princípios. Se tem um bom, tem um ruim. Se tem um legal, tem um chato. Se tem um bacana, tem um que não é bacana. Ou seja, a visão maniqueísta é a visão de dualidade da coisa. Ou seja, eu posso ser bom, mas não posso ser bom. Eu posso ser ruim, mas eu vou ser melhor do que isso. Ou seja, sempre tem dois mundos. Então, a visão maniqueísta é essa visão de dois lados. O princípio do livre-arbítrio é o princípio maniqueísta. Eu posso optar em querer ser virtuoso ou optar em não querer ser virtuoso. Ou seja, essa é a concepção do livre-arbítrio de Agostinho, tá certo? Não esqueçam, gente, que Agostinho, como eu falei para vocês, ele vai estudar muito e se apregar algumas ideias de Platão. E Platão, ele pregava muito essa ideia do conhecimento. Então, é muito importante que você se ligue nisso, tá bom? Gente, falar de filósofo patricista é falar de um filósofo atrelado à igreja, tá certo? Então, Agostinho é um filósofo atrelado à igreja, tá certo? E não esqueçam que nós estamos na Idade Média. Tio Marquinho, como é que funciona isso? Na Idade Média, a gente não tem uma liberdade plena. A Igreja Católica, ela consegue dominar o conceito de sociedade, porque naquele período a Igreja Católica era a maior instituição da Europa. A gente está falando muito da Europa porque é o foco mesmo da sociedade nessa época, tá? Então, essa dominação católica, ela se dá porque essa instituição, ela é a maior instituição do continente, tá? Então, eu tenho uma maior instituição do continente, que é uma instituição religiosa, atrelada a uma sociedade teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de tudo, tá certo? E o conhecimento ficava muito restrito, né? A maioria dos conceitos filosóficos, das teorias filosóficas que a gente estuda na Idade Média, ela tá atrelada à igreja mesmo, tá certo, gente? Então a gente não pode fazer essa desassociação, tá? Tá associado mesmo, beleza? Então essa dissociação entre igreja e filosofia na Idade Média, ela tá associado mesmo, tá? Então a gente não pode criar algo que não existia, tá certo? Então eu vou fazer uma revisãozinha aqui, importante, básica, e pra gente sintetizar esse pensamento nosso, para ficar bem bacana para vocês, beleza? Então vamos lá. Filósofos patricistas são filósofos atrelados à igreja. O ápice desses filósofos patricistas ocorre na Idade Média, período em que nós temos a Igreja Católica dominando a sociedade porque ela era a maior instituição da época. Afirmar que na Idade Média não tinha conhecimento filosófico, não tinha filosofia acontecendo, é uma visão equivocada. Por quê? Porque acontecem e surgem escolas filosóficas dentro da Idade Média. Agora, nós vamos ter uma dominação da igreja, né, nesse conceito de se apropriar do conhecimento de forma muito significativa na Europa. A gente não pode negar isso, tá? Um filósofo medieval, um filósofo que eu destaquei hoje para vocês foi o Agostinho, tá, gente? Agostinho, ele é considerado como o criador do princípio do livre-arbítrio. Por quê? Para Agostinho, nós somos responsáveis para o caminho que nós iremos seguir. E ele afirmou aqui que a gente pode ir para a cidade de Deus ou a cidade dos homens. Qual o caminho que eu devo seguir para ir para a cidade de Deus? Ser uma pessoa virtuosa. Uma característica de Agostinho é que ele falava de livre-arbítrio, né? Falava da necessidade que nós tínhamos de seguir o nosso caminho, mas Agostinho ele não usava o termo para o lado negativo. Ele só dizia assim, seja uma pessoa virtuosa. Mas ele não dizia, seja ruim. Se você for ruim, você vai para o outro lado. É um termo que ele não fez questão de não utilizar, tá? Outra característica de Agostinho é que ele era um filósofo
além de pregar o livre-arbítrio, ou seja, eu sou responsável por isso, essa ideia dele contribuiu para princípios religiosos e para princípios da sociedade, né? Da Constituição, coisa do tipo. Agostinho também, outra característica dele que a gente não pode deixar de falar, ele é um filósofo maniqueísta. Professor, que danada é isso? Os pensadores maniqueístas são pensadores que normalmente colocam duas visões para o fato, ou seja, eles sempre colocam que existe o bom e o ruim, o legal e o chato, ou seja, ele coloca a amplitude de duas concepções sobre o mesmo fato, beleza, gente? Não esquece disso, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar pelas mídias sociais ou pela plataforma da escola, tá certo, gente? Tchau, tchau, fica na paz, cheiro grande.